é da doutora urbanista, arquiteta urbanista Alessandra Mariano. Ela é formada pela UFBA, trabalha com projetos buscando principalmente a integração com a natureza, sustentabilidade, aproveitamento de iluminação, ventilação natural, especializada na Universidade de Barcelona, na Espanha, dentro do programa de psicologia ambiental, que estuda a influência do espaço arquitetônico e no comportamento das pessoas. E também ela é especialista em avaliação patrimonial e iluminação de arquitetura, e realizou cursos de construções de terra crua na Colômbia, com Lúcia Garzon, uso do bambu em mobiliário e construções no Centro de Referência do Bambu, em Ravenna, com o mesmo bambuzeiro Lúcio Ventania, é isso mesmo? E curso de bioconstrução no TIBA, Instituto Tecnológico, Instituto de Tecnologia Intuitiva Bioconstrução. Ela está aqui conosco, vê o nosso programa, falar de arquitetura e bem-estar. A gente precisa hoje, nesse período de pandemia, dessa leveza nas nossas habitações. Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Dilson, obrigada pela oportunidade de estar aqui, um prazer. Muito bem, a gente hoje está num período, né, que a gente precisa de conforto, bem-estar e tranquilidade. O que é que hoje é necessário para as pessoas terem isso, doutora? Então, olha só, quando nós falamos em arquitetura, é importante termos em mente que todo espaço arquitetônico faz parte de um contexto, né? Ele está inserido em um lugar que tem suas condicionantes geográficas, sociais, urbanísticas, ambientais. Essa fala pode até parecer óbvia, mas ela não é. Com a pandemia, inclusive, nós tivemos a necessidade de reduzir ao máximo nossos deslocamentos, né? Fomos forçados a isso e a permanecer mais tempo em casa. Então, todos nós pudemos ver coisas e detalhes que antes nos passavam desapercebidos. Um espaço saudável, ele é muito mais do que apenas um lugar bonito, decorado, que enche os olhos, né? Ele precisa estar em harmonia com o ambiente onde ele se encontra. Ele precisa levar em consideração as condicionantes climáticas, a ventilação. Eu sempre digo que a coisa mais importante de um projeto arquitetônico é o norte magnético. É porque ele é que define por onde vem a luz do sol. Eu acho que todos nós já nos demos conta, já sabemos, o sol é um poderoso desinfetante natural, né? Então, aonde tem luz, o espaço já é mais saudável, mais higienizado. E a ventilação natural, ela também permite a troca de ar, né, dos ambientes. E nós vivemos em um local tropical, úmido, né? Nós precisamos aproveitar esses recursos naturais para o nosso bem-estar. E tem uma série de outros detalhes, como, por exemplo, a vegetação, o reino vegetal, né? Ele estando inserido, ele fazendo parte da construção da edificação, ele torna o ambiente mais humanizado. Nós fazemos parte da natureza, não somos um elemento isolado. Então, o fato de estarmos conectados, permitirmos que haja essa proximidade com a natureza, torna um ambiente mais saudável mentalmente também, né? Porque tem a saúde física e a saúde mental. Então, quem hoje em dia não dá mais valor a um jardinzinho, né? A uma horta em casa? Eu acho que ficou mais fácil para todos nós percebermos coisas que antes ficava um conhecimento mais restrito aos arquitetos, urbanistas, as pessoas da área, né? Eu acho que agora esses conhecimentos, essa sensibilidade ficou mais aguçada para todo mundo.
Como adequar isso a essa modernidade da tecnologia, de tudo eletrônico hoje numa casa, cortina eletrônica, televisão eletrônica, geladeira eletrônica, tudo controla num smartphone? É verdade. Olha só, ótima sua pergunta. O ambiente, essas questões que nós estamos conversando não estão em conflito com a tecnologia, pelo contrário, né? O importante é nós termos em mente a necessidade de incluir esses aspectos, mas não são conflitantes. A tecnologia veio para facilitar as coisas, para nos ajudar, né? Agora, o tempo inteiro, eu acho que nós precisamos pensar sempre no impacto ambiental que as nossas ações, as nossas vidas vão ter no ambiente, no local, né? Então, quando eu decido fazer uma ampliação, por exemplo, na minha casa, porque eu quero mais espaço, isso é muito comum, né? É instintivo, todos nós temos um espaço, nós queremos aproveitar aquilo ali que parece que não está sendo aproveitado, aquele espaço, aquele cantinho, vamos ampliar. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que pensar no todo. Primeiro, realmente é necessário todo aquele espaço? Porque às vezes nós ampliamos, construímos, crescemos, fazemos espaços enormes e esquecemos que a família está, os filhos crescem, vão morar, vão seguir suas vidas em outros lugares, né? E fica aquela casona imensa, ocupada por um casal apenas, né? Então, dimensionar essas necessidades é importante, porque isso tem um impacto ambiental. Tem um impacto na natureza. É importante manter as árvores, se a gente puder deixar um cantinho. Isso vai trazer saúde para todos nós. Isso que a senhora está falando, curiosamente, aconteceu com a família, nossa família, a família da minha esposa, e meu ex-sogro construiu uma casa na cidade de Mairi, aqui no interior da Bahia. Construiu uma casa, ela tinha 7 filhos, construiu 7 suítes, construiu tudo na expectativa de que a família toda se reunisse ali. Eu não sei se ao longo de toda a história ele conseguiu reunir 2 vezes todo mundo na casa. E depois ele faleceu e os filhos foram cada um tomando seu rumo e hoje a casa está lá, um elefante branco. Enorme, né? Realmente tem muito disso. Sim. Nas famílias. E nós temos que pensar muito agora, mais do que nunca, gente, no meio ambiente, né? Porque tem um impacto fazer tudo isso, esse espaço aí. Aí depois faz a demolição. Pra onde é que vai esse entulho? Isso agora não dá mais pra gente não pensar. Agora, como a senhora analisa a situação hoje do apertamento, hoje não chama apartamento, dos apertamentos, né? Que vai diminuindo o tamanho na quantidade de metros quadrados dia a dia, né? E a tendência é essa. Então, as pessoas não têm mais espaço. Como se resolver um tão pequeno espaço para, muitas vezes, uma família até com 4, 5, 6 membros? Sim, é verdade, porque o valor do metro quadrado hoje em dia, né, é muito maior, né? Os apartamentos, as residências mais antigas têm espaço muito maior do que os que são feitos hoje, né? Pela questão mesmo econômica, né? Agora, quando eu penso nisso, que tá muito pequeno, eu me lembro dos asiáticos, dos chineses, dos japoneses, que têm espaços infinitamente mais reduzidos do que os nossos. O que nós precisamos fazer agora é planejar mais, né? Pensar melhor no espaço, com mais cuidado, com mais critério. A marcenaria é uma grande aliada nesse sentido, porque nós podemos, apesar dessa redução de espaço ser uma coisa real, né? E é isso mesmo que acontece, mas nós ainda podemos viver bem, ainda temos muita possibilidade de criar espaços agradáveis, confortáveis. Agora, tem que pensar melhor, tem que planejar. Não é muito do nosso hábito, culturalmente, a questão do planejamento, né? Nós temos, instintivamente, nós fazemos as coisas, vamos fazendo, né? Mas se nós planejarmos antes de fazer, vai sair mais barato e melhor. Aí a importância do arquiteto, do interiorista, do engenheiro, né? Que são os profissionais que estudaram isso, né? Como planejar o espaço. Se a gente
pensa antes de fazer, faz melhor e mais barato. Como a senhora analisa o mercado, por exemplo, que hoje dá muito mais valor financeiramente a um imóvel com frente para o nascente e frente para o poente é outra coisa, né? Eu vejo muito isso, a valorização. E como transformar esse limão numa limonada? Sim, que bom que isso já está na boca do povo, né? Porque o nascente, olha só, aí entra o que nós falamos no princípio, né? O norte magnético, né? O norte geográfico. O que acontece? Nossa situação geográfica implica numa fonte de calor imensa no verão, né? Por exemplo, onde está o poente é muito mais quente, todo mundo sabe disso. Então se torna desagradável também, se torna sufocante. Aí como transformar isso? Existem técnicas, existem recursos, muitos recursos, que podem minimizar esse problema. Brises são elementos que existem há muito tempo na arquitetura e que nós terminamos nos esquecendo porque a energia elétrica, de uma certa forma, era muito barata. Agora está cada vez menos barata, né? Mas com esse barateamento da energia, nós usávamos aparelhos de ar-condicionado com muito mais facilidade, menos preocupação. Só que agora é importante rever isso. Eu estive com uns amigos na casa de um amigo nosso, né? Foi muito engraçado, porque nós chegamos lá, a casa era muito bonita, muito linda, só que nós não conseguimos ficar dentro da casa, porque ela tinha uma fachada de vidro, muito moderna, voltada para o poente. Então era um forno. Ele teria que ligar o ar e nós teríamos que esperar uma meia hora para refrigerar aquele ambiente, que estava quente demais. Então nós dissemos, não se preocupe, nós vamos ficar do lado de fora da casa. Tinha uma árvore e nós nos reunimos lá fora, o grupo, que ficou muito mais agradável. Então isso já não pode mais acontecer, né? Se já aconteceu, se já foi feito, existem recursos para minimizar esse problema. Mas as construções novas não podem mais cometer essas falhas. Eu estou andando muito pela zona rural nos últimos 10 anos, viajando, e percebi lá na nossa região, 90% das casas rurais são feitas de frente para o poente. Mas por que toda casa aqui é feita para o poente? Imaginei que seja até um problema cultural, não sei. Bom, aí resultado, nós resolvemos fazer uma casa também lá na zona rural, para a gente, fazendo de frente para o nascente. Todo mundo passa e olha com admiração, porque a casa é para frente, para o nascente. Agora, até agora não tenho uma explicação para isso. É uma admiração a casa da gente lá, não porque a casa seja bonita, porque a casa é frente para o nascente, porque todo mundo só faz casa de frente para o poente. Isso é um processo cultural? Só tem alguma informação sobre isso? Eu não tenho informação. Agora, você falando aí, eu me pensei assim, que material é utilizado nessas casas antigas? Não, material comum, casas humildes, casas simples de fazenda, de roça. Sim, olha, veja bem, existe uma questão aí dos materiais tradicionais, né, que são maravilhosos e nós vamos esquecendo, porque com a modernidade nós nos deslumbramos com outros recursos e deixamos de lado um pouco. Por exemplo, tem um material aqui que é utilizado muito nas roças antigas, que hoje é meio que criminalizado, que é a construção de terra crua. É impressionante. Eu estudei já há bastante tempo que eu estudo as construções de terra crua. É um material que tem um incrível índice de conforto térmico, que proporciona um conforto imenso dentro das construções, porque ele estabiliza a temperatura, como nenhum outro material. Então, quando lá fora está muito quente, dentro da casa está fresco. Quando lá fora está muito frio, dentro está mais quentinho. Então, talvez essas construções mais antigas de terra crua, mesmo voltada, primeiro que não eram grandes paredes de vidro, não transformava a casa numa estufa, né? Como hoje nós fazemos, né? E a terra dá esse equilíbrio térmico. Então talvez seja essa a resposta. Não sei, teria que ver. É um fato. Fiquei curiosa. Me chamou a atenção e até hoje quem anda lá na região da gente sabe, as casas todas são em frente para o poente, né? Que é muito quente, sobretudo a região do semiárido do Nordeste.
Mas é interessante, né, essas suas colocações. Eu também, eu pudesse, eu só morava onde tem muita árvore. Aliás, eu tenho nós temos uma humilde casa no Balneário Guarajuba. E quando eu construí a casa, quando mandamos construir a casa, meu colega Rui Santos deve estar nos ouvindo nesse momento. Aí o arquiteto planejou e tal, disse, olha, eu quero, a casa tinha muitos coqueiros, era uma área de coqueiros. Coqueiro, muito coqueiro, eu quero aproveitar os coqueiros. Ele fez todo o possível para aproveitar os coqueiros. Mas com o passar do tempo, os coqueiros, os cocos iam caindo em cima da terra. Aparavam os coqueiros, mas o coco caía em cima da palha, virava um tobogã e jogava o coco em cima do telhado. Aí eu não tive alternativa, fui ter que ir sacrificando os coqueiros. Resisti até quando pude, mas não teve. Aí começamos a plantar mangueiras na área. Hoje tenho lá minhas mangas favoritas. De repente os pássaros vieram e pulverizaram deixa-me ver qual é lá, Fernandinho, aquela árvore que você subia lá que brincava. Esse é o nome do tipo da árvore agora. Aroeira. Aí de repente aroeira. Aí pronto, aí eu já consegui fazer minha floresta de mangueiras e aroeiras. E aí a casa, na época que a gente construiu a casa, o pessoal achava que, vocês estão construindo uma casa de cidade na praia, já era uma casa humilde. Hoje chegaram os milionários lá, construíram mansões e mais mansões e aquela coisa, eu e o Rui e mais o outro vizinho, ficamos lá com a nossa casa coberta de árvores, mais humildes, do jeito que era. Aí uma certa feita, o vizinho disse, senhor Juraci, eu vou vender essa casa, que eu vi um pouco aqui. Ele disse, Dilson, a nossa casa não vai ser vendida nunca. Por quê, Juraci? O cara só compra aqui para desmanchar. Eu disse, mas Juraci, mas meus coqueiros, minha mangueira. Barbosa, quem vai comprar isso aqui vai para demolir. Então, como na nossa casa não tem comprador. Pobre não pode, rico não quer. Aí, bom, mas eu tenho uma fortuna lá, que é meus coqueiros, minhas mangueiras. E minha aroeira, Fernando era menino, brincava, fazia casa na aroeira, e essa aroeira está lá hoje conservada, de modo que vale mais para mim do que a própria casa. Então eu gosto muito, minha mulher também adora muito essa coisa de jardinagem, etc. De modo que a resistência a gente sair de casa para apartamento é exatamente o conforto de uma casa onde você possa plantar, cultivar. Lá na nossa casa aqui eu tenho um pé de laranja, eu tenho um pé de mamão, tenho um bocado de coisa lá que é o mesmo, a gente vai cultivando ali. É o conforto espiritual. Sim. Mas foi muito bom conversar com a senhora, a doutora Alessandra, aqui no nosso Bom Dia Feira. E muito obrigado. Algo mais que a senhora queira esclarecer, colocar, fique à vontade, porque a gente falta argumento para poder entrevistá-la. Foi um prazer, agradeço muito a oportunidade. E esse tema é muito bom porque permeia as nossas vidas, né? Interessa a todo mundo. Interessante que ela é esposa do Dr. Marcos Machado e quando nós fizemos o convite para ela vir aqui, ela disse, olha, mas eu nunca falei em rádio, um negócio assim e tal. Eu disse, olha, lá a senhora vai conversar. O estúdio lá é quando a pessoa vai se sentir descontraída e que é isso que eu acho que talvez o próprio estúdio não esteja assim dentro dessa filosofia, mas aqui nós temos aqui a árvore do lado, nós temos esse prédio aqui é construído ao lado de árvores. Aliás, eu vi a construção desse prédio, né, com o Frei Aureliano de Guaratamara, tem aí até a foto da pedra fundamental daqui. E realmente foi uma coisa assim que isso aqui era mato virgem ainda na época que foi construído, e através disso aqui da Igreja dos Capuchinhos que se construiu esse bairro que hoje que a senhora está aqui presenciando. Mas muito obrigado, foi muito confortável ouvir as suas palavras e esperar que as pessoas possam absorver mais e voltar aqui outras vezes. Com certeza, um abraço. Doutor Marcos, um abraço, obrigado pela sua colaboração sempre também com todos nós aqui do nosso Bom Dia Feira. Ele não quer falar hoje não. Mas...